Saravá, meus irmãos, saravá, minhas irmãs, um motumbaxé a todos os amigos do canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Pai Fábio de Baragelu, pai de santo e sacerdote do Templo de Umbanda Cruzada Fé e Vida. Hoje eu vim aqui responder uma pergunta que foi feita de, de uma pessoa lá do Facebook lá que me procurou e me mandou essa pergunta, né? E achei até interessante, né, para fazer a resposta dela. Então, guias, encantados e orixás, qual é a diferença deles? Então, meus amigos, já pedindo a vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem, compartilhem, ajude o canal a crescer, né? Vamos passar adiante aí esses conhecimentos. Como eu sempre digo, o que eu faço aqui é o que eu levo na minha tradição, é o que eu levo na minha doutrina, é o que eu trabalho dentro da minha Umbanda, é o que eu aprendi em anos de estudos, em anos de dedicação à Umbanda, ao sagrado, às entidades, aos guias, aos orixás, né? Sempre respeitando, que é o que a gente tem que fazer, as tradições, as doutrinas seguidas em outros terreiros de Umbanda, né? O que a gente busca é entendimento, é entender e aprender mais. Então, o que eu posso estar explicando hoje sobre esse assunto? Quem são os guias, em primeiro lugar? Esses guias que se apresentam dentro da Umbanda, né? Que eu vou falar só sobre a Umbanda. Já como eu sou umbandista e o assunto é Umbanda, então eu vou falar só sobre a Umbanda. Eu não vou falar sobre os guias do espiritismo, sobre os orixás no candomblé ou no batuque, e sim dentro da Umbanda. Quem são os guias dentro da Umbanda? Os guias são os caboclos, são os pretos velhos, são os exus, são as crianças. Ah, mas os exus são guardião, não deixa de ser um guia. Não deixa de estar te guiando, te aconselhando, te ajudando. Guia é aquele que vai estar te guiando, te ajudando. E o que eles são? São espíritos que já tiveram na Terra, já tiveram encarnados. Os guias, os caboclos, preto velho, os exus, já tiveram encarnado na Terra, desencarnaram e, por algum motivo, viraram entidades, guias espirituais, né? E vieram trabalhar dentro, né, da Umbanda, trazendo, né, o axé deles, trazendo a sabedoria, trazendo tudo que eles têm, né? Nos guiando, para deixar bem específico, né? Então, esses são os guias, são as entidades de trabalho da Umbanda, espíritos que já tiveram encarnados na Terra, né? E tiveram sua evolução espiritual. Esses são os guias. Encantados. Quem são os encantados? Hoje se fala muito nos encantados, né? Então a gente vai puxar um ponto para tentar entender o que é encantado. Encantado é aquele espírito, vou dizer espírito para que tu e vocês que estejam vendo consigam entender, né? Não vou dizer entidade, nada, eu vou me referir mesmo a espírito. É o espírito que nunca encarnou, né? Esses são os encantados. São espíritos que não encarnaram, que não tiveram na vida terrena, que não tiveram aqui ainda. São só espíritos, só viveram do lado de lá, ou em outro plano, ou em outro lugar, mas não tiveram na Terra. Esses são os encantados, né? Então, existe a incorporação de encantado? Aí a gente vai a alguns estudos e doutrinas, né? Por exemplo, dentro da doutrina de Rubens Saraceni,
Os Exus mirins são encantados. São só encantados. Em algumas outras doutrinas, Exu mirim foram espíritos que já tiveram na Terra, são guias também, são... Mas na doutrina de Rubens Saraceni, da Umbanda Sagrada, e em algumas outras doutrinas, a gente vai ter o entendimento que são só encantados. Só espíritos que não tiveram ainda na Terra, que não encarnaram ainda. Então a gente vai ver em algumas casas, alguns terreiros, a manifestação de Exu mirim, e alguns vão dizer: tio, tia, eu tive na Terra, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Alguns vão dizer: não, eu nunca tive, né? Sou encantado. E a gente vai levar isso adiante, né? Por ter esse entendimento que pode ser um encantado ou pode ser um espírito que já teve em terra, né? Que seja, como eu falei, um guia, que foi um encarnado já. O encantado, então, é aquele que nunca, é o espírito que nunca teve na Terra. Viveu, vive em outro plano, em outro lugar, não teve uma encarnação e um corpo. E aí a gente vai aos orixás. Quem é os orixás? Bom, aí os orixás nós temos alguns entendimentos sobre quem são os orixás. Orixá é divindade? É. Orixá é partícula de Deus? É. Orixá é natureza? É. Orixá é espírito? Depende. Depende. Orixá é encantado? Depende. Depende do teu entendimento, depende da doutrina da tua casa, depende da tradição e do que te falam na tua casa. Porque o orixá, para nós umbandistas, né, ele é uma partícula de Deus, ele é uma divindade, né, não são deuses, entendam bem, não são deuses, são partes de Deus, como se fosse isso aqui fosse Deus e isso aqui fosse os orixás. São unidos com Deus, partículas, partes de Deus, unindo tudo só. Responde na natureza, responde pela natureza, responde na natureza. Orixá é natureza. Orixá é ancestral? É nossos ancestrais? Aí nós vamos ter um entendimento se é cultuado dentro da tua tradição. Orixá como ancestral, ele pode ser um espírito que já teve encarnado na Terra. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí vem os entendimentos dentro do candomblé e do batuque, né? Que é o que eu disse que eu não vou estar me referindo aqui. Orixá é único, mas cada um tem o seu entendimento. Mas são ancestrais dentro do candomblé e do batuque. Para nós, os ancestrais são as entidades, né? Também. E orixá, ele é uma força divina, uma força de luz. Dentro, vou dar o exemplo, o orixá Ogum. Existe, Deus criou o orixá Ogum, esse aqui. Uma fonte de energia. Dentro dessa fonte de energia, existem vários espíritos que trabalham na fonte de energia de Ogum. E esses espíritos são os que se manifestam na matéria, na carne. Então pode ser considerado um espírito? Pode. Mas ele é um encantado ou ele é um guia? Não, ele é mais evoluído que um guia. Ele é mais evoluído porque ele trabalha lá na energia do próprio orixá. O próprio orixá, o único, a fonte essa de energia ligada, nunca vai descer na Terra, nunca vai descer no ser humano, porque senão explode. Sendo bem, é muita força, é muita luz, é muito... Nem Jesus, né, iria descer. A gente tem que ter esse entendimento básico das coisas.
Então, é uma entidade, né, um espírito que vem a se manifestar de forma diferente dos guias, né, de todos os guias da Umbanda. O orixá, ele se manifesta de forma diferente. Para alguns, poderia ser sim um encantado, porque para alguns eles nunca tiveram na Terra. Para outros não. Para outros, em outras tradições, alguns orixás já tiveram na Terra, então não seriam encantados. Para alguns não existe a incorporação de encantados, para alguns existe. Então, tudo depende de tradição para tradição. O que eu estou passando aqui é deixando claro o que é o guia, que foi um encarnado, virou um espírito encarnado que teve sua evolução no plano espiritual e se tornou um guia. O encantado é aquele que nunca veio a encarnar, vive em outro plano, é um espírito, mas pode vir a se manifestar. A gente entende isso trazido de outras doutrinas, como eu disse, de Rubens Saraceni traz esse entendimento para nós, né? Então, acreditamos que possa haver? Acreditamos, né? Temos que aceitar, aceita quem quer, né? Aceita quem quer. Como eu disse, existem várias tradições, várias umbandas, várias doutrinas, várias tradições. A gente aprende. Aceita quem quer. Quem não quer não aceita, não acredita, né? Leva como outro, mas a gente tem que entender que existe. Existe isso. Então o orixá, ele é tudo isso que eu falei. Agora, vai do teu entendimento se ele é um encantado, se ele é um espírito ou o que ele é. Na minha tradição, eu levo ele como um ser divino, como um espírito, sim, que, como eu expliquei, trabalha na força, na energia do próprio orixá. E é ele que se manifesta na matéria. Esse é o meu entendimento, essa é a minha doutrina. Então, que eu tenha deixado claro, que eu tenha conseguido passar para ti, meu irmão, que me fez essa pergunta, e para todos que assistirem, né, o vídeo. O que é o guia, o que é o encantado e o que é o orixá, né? Então deixo a vocês um grande abraço, um muito axé a todos, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!